do psicólogo, ou melhor, desculpe, do publicitário Ricardo Jardim, chegando ao setor de guarda-volumes da rodoviária no dia 20 de agosto. Olha o horário. Pouco depois das 8 da noite, hein? 20 horas e 4 minutos. Depois de deixar a mala com o tronco da namorada dentro do guarda-volumes da rodoviária, o que ele fez? Foi comprar bebidas nesse supermercado da Zona Norte aqui de Porto Alegre. E o detalhe, né? Esse é o momento, um dos mais importantes, sabia? O momento em que ele vai até o supermercado, é um supermercado famoso, inclusive, uma loja, né? Não tem nada a ver com a história. E lá ele tira por alguns instantes a máscara cirúrgica que ele usava. Essas imagens são lá de 2015, 2016, quando ele, né, cometeu aquele crime, foi preso pela Polícia Civil na época, depois de matar e concretar o corpo da própria mãe num armário. Esse foi o momento em que o corpo foi retirado, né? A descoberta de tudo, né? Aí na rodoviária, já agora, segunda-feira passada, portanto, há uma semana, né? O corpo, o tronco dentro da mala foi descoberto pelos funcionários do setor de guarda-volumes da rodoviária, que estavam lá sob a coordenação do Henrique, que é o coordenador aí, né, do guarda-volumes da rodoviária. Então, assim, o momento, uma das imagens mais importantes, e essas imagens foram cruciais, foi quando ele deixa o setor de guarda-volumes lá do terminal rodoviário e vai até o supermercado, onde ele tira a máscara e aí caiu a casa toda, né? Desabou geral. Por quê? Porque aí a polícia reconheceu, os policiais reconheceram como sendo o publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, aquele mesmo que havia matado e concretado o corpo da mãe em 2015 no apartamento da família no bairro Montserrat. E o outro detalhe importante, né? A morte da mãe foi por causa de uma herança de R$400 mil. Aquela faca que você viu aí foi utilizada pelos funcionários do guarda-volumes para abrir a mala, que estava toda ela embalada, né? Aquela meio embalagem meio que a vácuo, né? Com material plástico. Então o tronco já estava embalado dentro da mala e aí a mala também com um invólucro em torno dela. Que barbaridade, hein? Que barbaridade. Calma que nós estamos acertando, já nós teremos novidades, hein? Posso adiantar, meu querido Elian? Pode. Vamos lá, então. Já nós teremos João Gabriel Pezzini com o delegado Mário Souza e também com o delegado André, os dois responsáveis pelo esclarecimento da morte da gaúcha Brasília Costa, de 65 anos, ela que era natural lá de Arroio Grande, caminho para o Uruguai, né? Extremo sul aqui do estado. Quando você vai para Rio Branco, no Uruguai, você passa por Arroio Grande, depois de Pelotas, passa por Jaguarão, né, que fica bem na fronteira. E a família dela, inclusive a família da vítima desse serial killer, é de lá. É lá da região de Arroio Grande, de Jaguarão. Essa imagem que eu falei, ó. Ele tá de máscara, né? Você vai ver, aí ele tira a máscara aí, ó. No caixa, na hora de passar com as bebidas que ele comprou pelo caixa, ele tira a máscara e aí que, né, o barraco desabou, como diz o outro. A casa caiu exatamente neste momento. Neste momento. Então, vamos lá. Vou adiantar. Final de semana agora. Duas partes, podemos assim dizer, de pernas, foram localizadas na zona sul aqui de Porto Alegre. Uma delas na orla de Ipanema. A outra na região do novo Pontal Shopping, também próximo ao Barra Shopping Sul. Por isso que eu falei, mais duas partes de pernas foram localizadas neste final de semana. É lógico que a Polícia Civil depende de uma análise criteriosa, né, do trabalho técnico-científico do IGP, do Instituto Geral de Perícias, para poder confirmar se essas novas partes de pernas se seriam da Brasília Costa ou não. Eu já tenho, meu querido Elian, já tenho o JG, não? Tá difícil o negócio, hein? Não tá fácil.
Mas esse foi um final de semana, mas não esclareceu o caso com a prisão? Não é assim, gente. A prisão foi o mais importante, podemos assim dizer. Mas tem outras partes do corpo que ainda não foram encontradas. Então pode ser, existe uma grande possibilidade dessas partes das pernas encontradas na orla de Ipanema e também junto ao Pontal Shopping e também bem pertinho do Barra Shopping Sul, existe uma grande possibilidade, uma grande chance dessas partes serem do mesmo corpo, o corpo da Brasília Costa. Agora, e a cabeça, gente? O que ele teria feito da cabeça da namorada? O que ele teria feito? Que barbaridade, né? Que barbaridade. Eu estou esperando só o ok, peço inclusive desculpas aí à nossa audiência, aguardando só o ok para chamar o repórter João Gabriel Pezzini, que está com os delegados do caso, né? É uma entrevista importante. Já tem ou não tem, Elian? Eu estou dependendo só da parte técnica agora. Só dependo da parte técnica. Não terá... Inviável, é isso? Não tem importância, gente. Programa ao vivo é assim, né? Eu tenho amigos e amigas, eu não tenho apenas telespectadores, então eu explico direitinho aqui, não tem importância, né? Se puder gravar. Tá aí? Mas vamos lá, né? Vamos seguir, daqui a pouco a gente volta com o JG então? Vamos seguir? Vamos lá então. Tá no ponto aí não? Daqui a pouquinho a gente vai tentar mais uma vez fechar aí com o João Gabriel Pezzini, ok? Já, já. Vem cá. Vem comigo aqui, ó. Madrugada de hoje, hein? 3 garis ficaram feridos após serem atropelados por um carro enquanto trabalhavam lá na cidade de Entre Juiz, na região noroeste. O acidente envolveu um Fiat Toro e um caminhão, o próprio caminhão de coleta de lixo. A repórter Eduarda Wisniewski traz os detalhes. Diga aí, Duda. Segundo a polícia, o motorista da Toro apresentava sinais de embriaguez e atingiu os trabalhadores durante a coleta. Todos os envolvidos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Um dos garis permanece em estado mais grave. O condutor sofreu ferimento na mão e foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Santo Ângelo. A polícia investiga o caso. Jesus, você viu como é que ficou? Ou como ficaram os veículos? E os coitados desses trabalhadores aí da limpeza pública, lá em Entre Juiz, olha só, tem o áudio aí, pode liberar, maestro. Esse é o carro, ó, frente totalmente destruída, hein? Imagina a velocidade que estava, hein? Sobrou nada da frente, ó. Mas a parte do motorista aí ficou intacta, graças a Deus também, né? Mas aqui, você viu o caminhão de coleta de lixo? Brigada Militar no local. Como é que está o estado de saúde desses 3 garis, hein? Esses 3 trabalhadores da limpeza pública lá de Entre Juiz. A gente fica torcendo, lógico, né? Orando, rezando e emanando energia para que os 3 consigam se recuperar com, né? Custe o tempo que custar, mas que os 3 se recuperem e voltem a trabalhar aí sem sequelas. Porque imagina só um acidente como você se envolver num acidente como esse não é fácil, não é fácil. Agora sim, hein? Aleluia, meu Deus! Vamos lá! JG aqui na tela. Boa tarde, João Gabriel Pezzini. Qual é as novidades? Eu já adiantei, viu, JG? Enquanto a gente tinha esse probleminha aí, que a gente já foi, né, problema solucionado, sanado, mas eu já adiantei algumas novidades. Você continua com os delegados Mário Souza e André? Boa tarde. Oi, Mota. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Sim, estou aqui no DHPP com o diretor, o delegado Mário Souza, e também com o delegado André Freitas, eles que estão investigando, então, esse caso. Eu vou começar perguntando para o diretor, para o Mário Souza. Diretor, no dia 13 de agosto, então, os primeiras partes do corpo dessa vítima foram encontradas na zona leste da capital. No dia 1º de setembro foi a mala da rodoviária e agora, final de semana, foram as partes encontradas na orla do Guaíba e também na orla de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Esses restos mortais encontrados no final de semana já estão com a perícia? Como é que está essa investigação? Boa tarde a todos.
esses restos mortais que foram encontrados no sábado e no domingo, na análise inicial dos policiais civis, são restos mortais da vítima, da mesma vítima. E agora segue os trâmites normais, eles estão com a perícia, o Instituto Geral de Perícias irá realizar esses exames, a princípio por DNA, para que nós possamos ter a certeza, de forma oficial, de que esses membros, né, esses dois segmentos são da vítima. Mas tudo indica, pela análise dos policiais civis, nesse primeiro momento, que são, sim, dois segmentos pertencentes à vítima do crime da mala na rodoviária em Porto Alegre. Delegado, você falou para mim, antes de entrar no ar, que quando conversou com o suspeito, né, o criminoso Ricardo Jardim, certo? Ele falou algumas coisas, ainda não é um interrogatório oficial, mas ele falou algumas coisas que chamou muita atenção o comportamento desse indivíduo, né? O que chamou a atenção para você na investigação? Realmente, na realidade, ele comentou com os policiais, porque os policiais não indagaram, ele fez vários comentários, e também nos próprios vídeos que nós acessamos, nós percebemos algo em relação ao perfil, né, que o João Gabriel perguntou e outros jornalistas. Como é o perfil? O perfil, sob a análise da Polícia Civil, os investigadores analisam o que essa pessoa, que esse criminoso pode fazer em relação à questão criminal. Então, no caso dele, ele tem várias ferramentas que ele possivelmente utilizou, né, de persuasão, enfim, para conseguir convencer a vítima e manter essa relação com a vítima, possivelmente com o seu objetivo, ao menos próximo da morte, ter planejado esse delito. Então, quando nós falamos aqui, eu já vou dizer algumas características, né, repetir, não é no sentido de que isso é positivo, isso é negativo. Só que essas características que ele apresenta, como educação, ele se porta como uma pessoa bem educada, se dava bem com todos os moradores e vizinhos, era uma pessoa que tinha uma boa relação com as pessoas, aparentemente uma pessoa inteligente. Isso não é para elogiar o criminoso, não é isso. É que isso é o perfil, e ele usa esse perfil justamente para conseguir realizar o seu intento criminoso. Então, para os policiais civis, quando existe essas características presentes, o criminoso usa isso, é no sentido de mostrar a periculosidade, mostrar o grau dele de possibilidade de cometer crimes, na visão da Polícia Civil, é um grau maior ainda do que os criminosos normalmente apresentam. Ele tem ferramentas, ele é articulado, coisas que os outros nem sempre apresentam. Ele usa isso para o crime. Então, na realidade, ele é um criminoso mais ainda grave, né? Tem uma gravidade mais forte do que outros criminosos que cometem esse tipo de crime. É nesse sentido o perfil. Justamente essas características do criminoso, delegado, que fez com que ele se aproximasse da Brasília Costa, né, da vítima, e ganhou a confiança dela dessa forma. Foi isso que vocês acham? Né? Exatamente. Essas características que ele ostenta e demonstrou aqui em contato com os policiais, né, os comentários que ele fazia, muito bem articulado, etc., foi isso que demonstrou o seu grau também de possibilidade de cometer crimes. E também naquele vídeo divulgado, onde aparece ele no comércio em Porto Alegre, da Zona Norte, no dia em que ele fez o segundo descarte, dia 20 de agosto, que ele descartou partes do corpo, né, infelizmente, né, da vítima na rodoviária, ele foi depois a um comércio. E se observarem nos vídeos que já foram divulgados pela imprensa, ele aparece rindo, né, bem-humorado. É verdade. Com as pessoas, montando esse cenário. Então, é um criminoso muito perigoso, né? E certamente isso foi utilizado para que ele conseguisse convencer a vítima e manter a relação com ela. Doutor, eu tenho uma pergunta, viu, João Gabriel, e ao doutor Mário Souza e também ao delegado André Freitas. Quando que ele teria se desfeito desses últimos pedaços, dessas partes de pernas que foram localizadas agora no final de semana? A polícia já tem aí um intervalo de tempo em que provavelmente ele usou, ou foi logo depois que ele foi identificado e as imagens foram apresentadas por toda a imprensa? Possivelmente, nós sabemos, né, até pela complexidade do crime, que ele estava realizando atos, né? Então, o primeiro ato, depois nós descobrimos, né? Nós não somos engenheiros de obra pronta, observando agora, né? O primeiro ato foi 3 de agosto, o segundo ato foi 20 de agosto, e nesse intervalo, entre ali 2, 3 de setembro, possivelmente, entre terça e quarta-feira, é que nós acreditamos, observando agora, né, cronologicamente, no passado, é que ele deva ter descartado esses outros segmentos da vítima, essas outras partes do corpo da vítima, né, as duas partes da perna, dos 2 pés, enfim, e também pode ter aí também descartado o crânio, né, dessa vítima. Então, isso demonstra que ele estava, como os investigadores haviam conjecturado e analisado, ele estava possivelmente preparando um outro ato
um terceiro, um quarto, um quinto ato. Tendo em vista que, inclusive, ele comentou que seu último ato seria, né, tirar sua própria vida, então, atentar contra sua própria vida. Então, ele poderia largar certamente um segmento de perna ou os dois juntos e, por último, o crânio. Isso está sendo avaliado, nós já recuperamos os dois segmentos da perna, falta somente aí praticamente o crânio, e isso está sendo apurado, tudo encaminhado para a família, para que a família possa fazer essa despedida. Então, é nesse intervalo, Mota, entre terça e quarta-feira, que nós avaliamos nesse momento que possa ter acontecido, mas estamos aguardando diligências, perícias e atividade nas ruas, que os policiais eles estão nas ruas, permanecem investigando, para montar, né, todo esse circuito dessa história muito brutal, muito violento, né? E como eu dizia, já te falei isso, Mota, a pessoa que mata e concreta a própria mãe, tu pode esperar qualquer coisa. Por isso esse crime, nós atribuímos a ele esse grau de horror nesse crime, pelo esse perfil, né? Por essa postura dele como criminoso, que tem ferramentas para convencer as pessoas, convence as pessoas e cometeu esse ato com essa senhora que tinha um relacionamento íntimo com ele. Que horror. Gabriel, João Gabriel quer falar também com o delegado André Freitas, por gentileza, antes da gente encerrar, por favor. Isso, Mota. O delegado André Freitas falava também anteriormente que o criminoso, o Ricardo, teria dado pistas de onde ele poderia ter deixado a cabeça da mulher, é isso? Boa tarde, João Gabriel. Boa tarde, Mota. Boa tarde, sim, doutor. O diretor Mário comentou, nós, no dia que efetuamos a prisão desse indivíduo, conversamos com ele informalmente, que é comum, né, quando a Polícia Civil efetua suas prisões, e durante essa conversa ele nos passou que ele havia descartado do crânio dessa vítima ali nas imediações do gasômetro, numa lixeira de lixo orgânico. Nós já estivemos lá, nesse local que ele indicou, fizemos algumas diligências ali, infelizmente não encontramos a parte do corpo que falta, mas nós continuaremos aí nos próximos dias tentando localizar essa parte para poder recolher e devolver para a família. Tá certo, deixa eu agradecer o delegado André Freitas, parabenizá-los agora, né, ao vivo, publicamente aqui, parabenizar mais uma vez o delegado Mário Souza, diretor do DHPP, delegado André Freitas, parabéns pelo trabalho do DHPP. Vou repetir, foi um trabalho brilhante e eu tenho certeza que novidades surgirão, porque o trabalho ainda continua. E muito obrigado, JG, pelo esforço aí de colocar essa entrevista no ar ao vivo, tá? Um grande abraço a vocês três aí. Muito obrigado. Boa tarde, até depois. Valeu. Eu acredito, lógico, no que disse o delegado André Freitas, de que o publicitário Ricardo Jardim teria descartado o crânio da namorada numa lixeira orgânica no gasômetro. Só lugares extremamente movimentados. A rua em que as primeiras partes do corpo, né, foram encontradas é uma rua movimentada, lá da avenida, junto à Avenida Bento Gonçalves, bem próximo ao posto da Previdência Social. Depois, rodoviária, né? Depois, rodoviária aqui de Porto Alegre e Orla de Ipanema, a região lá do Pontal Shopping, perto também do Barra Shopping Sul. Olha, é impressionante, hein? Impressionante. Teremos novidades, pode ter certeza. Bom, gente, tem mais agora um recado comercial, recado da Magalu, ou melhor, do Magalu, é isso mesmo, Magazine